Olá pessoal, vamos começar o conteúdo de funções trigonométricas. Na verdade, continuar falando de função trigonométrica. Qual a função de hoje? Função cosseno. Chama-se função cosseno a função de R em R que associa cada número real x ao seu cosseno, ou seja, f de x é igual a cosseno de x. Pessoal, já pela definição, né, vocês conseguem perceber que a ideia é muito semelhante à do seno. O que alterou aqui foi o que? A proposta agora é seno. Tá? Então, a função continua tendo o domínio nos reais e o contradomínio também nos reais. Lembrando que o domínio está associado ao eixo x e o contradomínio está associado ao eixo y, tá certo? Então, o que acontece na função cosseno? Você vai ter o valor de x, que é o ângulo em grau ou radiano, e vai ser associado a uma função, cosseno de x. Quando eu associo essa função, eu tenho, então, a função cosseno. O que a gente observa aqui? A semelhança com o seno, né? O domínio, como eu já adiantei, o domínio é o conjunto dos reais, e a imagem. Então, eu continuo tendo o valor de máximo e de mínimo, variando entre 1 e menos 1. Valor máximo 1, valor mínimo menos 1, ok? E como que seria o gráfico? Será que as semelhanças acabam aí entre o seno e o cosseno? Vamos lá, pessoal, vamos construir o gráfico, então, dessa função. Assim como eu falei na função seno, nós temos que escolher os melhores números para facilitar o nosso cálculo. E eu já falei para vocês que os melhores números 0, 90, 180, 270, que é 3π sobre 2, e finalmente 2π. Por quê, professora? Porque os cossenos vão variar entre 1, 0 e menos 1. Então, o cálculo vai ficar muito mais simples para você fazer. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar a traçar aí os primeiros pontos, né, desse gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, cosseno de zero. Estou bem aqui, pessoal. Cosseno de zero é quanto? Cosseno de zero é 1. Tá aqui em cima, ok? Cosseno agora de 90. Qual é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Esse ponto está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ok? Cosseno de 3π sobre 2, o 270, vai ser 0. E, por fim, cosseno de 2π. Cosseno de 2π vai ser o quê? 1. Vou apagar esse ponto aqui que está sobrando. Vai ser 1. Então, mais ou menos aqui em cima. Pronto. Feito isso, pessoal, só traçar o gráfico, tá? Vou colocar aqui de laranja. Vamos ver o que vai sair aqui. Então, vem aqui em cima. E de novo aqui em cima. Esse é o gráfico da função cosseno. O nome dessa função, tá? Se chama também o gráfico, o nome dela é cossenoide. Tá? E se você quiser, né, como eu já adiantei, você pode usar todos esses ângulos, mas lembrando que os valores vão ser valores decimais. Tranquilo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar no GeoGebra, assim como eu fiz também lá na função seno, para ver algumas características dessas funções, ok? Vamos lá? Então, na função cosseno, vou ver esse daqui. O que nós temos aí na função cosseno? Temos o eixo, e aqui eu tenho a função cosseno. Então, ela se torna, assim, repetitiva, né? A partir de 2π. Então, a função cosseno, ela é periódica. Observa, de acordo que eu vou andando aqui, ó, ela vai repetindo, né? Fazendo a cópia de 2π em 2π. Então, eu tenho aqui, ó, 2π, 4π. Então, eu tenho uma cópia da função cosseno. Andando mais um pouquinho, ó, de 4 até 6π. Outra cópia da função cosseno. E não importa qual seja o sentido, né? Também no sentido negativo, a gente observa isso. Então, de 0 até menos 2π, uma cópia da função cosseno. De menos 2π até menos 4π, outra cópia da função cosseno. Tá certo? Bem aqui, ó. Então, eu tenho várias cópias da função cosseno. Então, primeira característica, ela é o quê? Ela é
periódica, tá? Então, essa função cosseno, ela é periódica. Na outra aula, eu falei para vocês sobre o sinal, tá? E qual vai ser o sinal aqui da função cosseno? Deixa eu anotar aqui para escrever na tela. Então, qual vai ser o valor do sinal, né? Quando a gente está mexendo com o sinal da função cosseno. A função cosseno, pessoal, ela é positiva no primeiro quadrante e também lá no quarto quadrante. Professora, como que você sabe? Pessoal, olha só essa raiz aqui, ó. Ela vai até 90. Então, todo esse trecho representa o nosso primeiro quadrante. Esse segundo trecho aqui é o nosso segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. De 3π sobre 2 até 2π, quarto quadrante, tá? Então, como que eu vejo o sinal? Tudo que está acima do eixo X é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Então, o sinal dessa função, né, a variação do sinal, ela é negativa no segundo e no terceiro quadrante, ok? O que mais eu posso destacar aqui, pessoal, nessa função? Deixa eu rabiscar aqui de novo. Escrever na tela. O que eu posso destacar aqui também, né? A questão dela ser crescente ou decrescente, tá? Então, vamos analisar. Aqui no primeiro quadrante, de 0 até 90, vocês acham que essa função é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, pessoal. Então, no primeiro quadrante, essa função ela é decrescente, tá? Os valores estão diminuindo, tá? Quando os valores de cosseno. Quando eu estou lá no segundo quadrante, essa função ela continua o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente, tá? E ela só passa a crescer aonde? Lá no terceiro quadrante, onde os valores começam a aumentar. No terceiro e no quarto quadrante. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu melhorar aqui para vocês a escrita disso, para organizar melhor aqui para vocês. Então, no segundo quadrante, ela é decrescente. Já no terceiro, ela já começa a aumentar. Então, aqui é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante, ela começa a crescer, assim como no quarto quadrante, que eu vou colocar aqui embaixo. Quarto quadrante, ela volta a crescer, tá certo? Então, nós temos o sinal e agora definimos o quê? Se a função é crescente ou decrescente. Ainda falando aqui, pessoal, da função cosseno, o que a gente consegue observar? Escrevendo na tela. Então, nós conseguimos observar aqui o seguinte, os valores de máximo e o valor de mínimo da função, que é a nossa imagem. Por quê? Você sabe que o nosso gráfico está limitado, né, entre -1 e 1, que é o máximo e o mínimo dessa função. Além disso, quando eu expliquei função seno para vocês, eu falei o quê? Que a função seno era uma função ímpar. E o que acontece aqui com a função cosseno? A função cosseno, pessoal, é uma função par. Por quê? Quando a gente fala da função cosseno sendo par, é porque o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Ou seja, o valor dele negativo tem a mesma imagem do valor dele positivo, do ângulo positivo, tá certo? Então, a função cosseno é uma função par, tranquilo? Então, percebemos algumas características aí da função cosseno. Agora, eu quero mostrar para vocês gráfico, né? Trabalhar com gráfico aqui da função, tá certo? Então, eu já mostrei para vocês o que acontece, né? Por que ela é periódica. Então, tem uma repetição aí em todo o eixo real. Então, há várias cópias da função cosseno, mas alguém já deve ter percebido também que tem uma cópia aí da função seno, porque é uma curva, né? Então, olha só que interessante que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Aqui em destaque, eu tenho a função cosseno de x. Tá certo? Agora eu vou plotar para vocês a função cosseno de x menos π sobre 2. Todas no mesmo gráfico. O que você percebe? Eu vou tirar agora só a do cosseno, deixando cosseno de x menos π sobre 2. Vocês conseguem reconhecer esse intervalo? Dê um destaque aqui, ó, a esse intervalo aqui, de 0 até 2π. Vocês reconhecem essa curva?
Sim, pessoal, essa é a curva do seno. Ué, professora, e por que está digitado aqui no cantinho cosseno de x menos π sobre 2? Vou plotar o cosseno de x de novo. Pessoal, o que que acontece? Em relação a esse gráfico, deixa eu rabiscar aqui para vocês entenderem melhor. Escrever na tela, tá aqui. O que que acontece em relação ao gráfico do cosseno de x, ó, cosseno de x aqui e cosseno de x menos π sobre 2. O gráfico do cosseno, pessoal, ele começa aqui no 1, tá certo? O que que aconteceu? É como se eu tivesse pegado esse valor, gráfico do cosseno e tivesse empurrado ele π unidades. Ele passa a começar lá na frente. Por isso que vocês enxergaram como uma função seno, tá certo? Então, houve um deslocamento. E quem faz esse papel é esse π sobre 2, tá? Vou falar melhor sobre isso na aula de sexta-feira, que é os parâmetros das funções. Porque dependendo do valor que você tem, há um deslocamento na função, no eixo horizontal ou no eixo vertical, tá certo? Então, a diferença dessas funções é justamente isso, tá? Porque houve um deslocamento, é como se eu tivesse empurrado. Por isso que quando eu coloco aqui, ó, voltando ao nosso gráfico, quando eu coloco o seno de x, ele fica sobreposto à função cosseno de x. Olha aqui no cantinho, quem está em destaque? É o mesmo gráfico, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte gráfico, para ver se ficou claro para vocês. Eu vou digitar aqui agora a função seno de x mais, π sobre 2. Olha só o que aconteceu. Vou tirar aqui a função do cosseno, tá? Vou deixar só essa que eu coloquei. Pronto, porque eu acabei de plotar. Tá certo? Seno de x mais π sobre 2. Vocês conseguem observar que essa curva é a curva do cosseno? Ó, vou colocar ela em cima aqui, ó. Ó, cosseno, coloquei cosseno, tirei. Vou colocar com outra cor para ver se muda aqui, para ficar melhor para vocês. Cor vermelho. Tá aí, ó. Então, você observa que o gráfico, né, do seno de x mais π sobre 2 é igual ao gráfico do cosseno. Por quê? Porque houve um deslocamento de quê? De π sobre 2 em relação ao quê? Ao gráfico do cosseno. Tá certo? Olha só. Coloquei agora o gráfico somente do seno. Então, é como se eu tivesse pegado o meu gráfico do seno e tivesse aqui, deixa eu rabiscar para ficar mais fácil. É como se eu tivesse pegado o meu gráfico do seno, pessoal, e tivesse deslocado ele π unidades. Por isso que ele fica com cara de cosseno, tá certo? Pessoal, próximo vídeo que eu vou deixar aí para vocês é vídeo de aplicação desse conteúdo, tá? Então, não se preocupe com essa questão. Professora, o que é esse π sobre 2? O que está acontecendo? Vou falar disso melhor na aula de sexta-feira. Eu vou falar para vocês a função de cada um desses valores, tá ok? Próximo vídeo, então, aplicação com exemplos.